Bom dia a todos os irmãos, passando mais uma manhã com a poderosa palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que nos leva para o céu. Esta é a poderosíssima palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar mais uma vez uma palavra de fé e de obediência, aleluia, que nos leva a viver, aleluia, os milagres do Senhor. Assim como o povo do passado, o Senhor exigia da parte deles, muitas vezes, um comando, uma direção, uma ordem. Não é diferente nos nossos dias, aleluia. Em Josué 3:5 diz assim: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Toda vez que o Senhor está para fazer algo grande, aleluia, na nossa vida, aleluia, operar um milagre, um prodígio, uma maravilha, vir com resposta dos céus, com aquela bênção, com aquela vitória que muitas vezes nós já estamos clamando, orando, jejuando e pedindo, certamente, aleluia, o Senhor vai vir com uma palavra. Assim como ele veio para, aleluia, Josué, aleluia. Eles estavam para viver um grande milagre, mas eles precisariam ter atitude de fé que o conduzissem, aleluia, a viver esse milagre. Eles iriam atravessar o Rio Jordão, né? E o Senhor, aleluia, pediu a eles: santificai-vos, porque vai ser feita uma grande maravilha. Maravilha é algo sobrenatural, não é simplesmente uma bênção, é algo sobrenatural. Então eles iriam viver algo sobrenatural e por isso o Senhor estava pedindo da parte deles também uma atitude de fé. Santificai-vos. Santificai-vos que eu vou fazer maravilha no meio de vós. Aleluia. Para Deus agir, né? Era um pré-requisito. A santificação ali era o que Deus estava pedindo para eles. Era o pré-requisito para que Deus viesse fazer, aleluia, as águas pararem. Eles iam passar a pé seco o Rio Jordão, né? Eles tiveram que ter uma atitude de fé, uma atitude de obediência para receber uma bênção divina. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, não é diferente. Aleluia, muitas vezes nós achamos que é de qualquer maneira que nós vamos, aleluia, receber algo da parte de Deus, mas nós precisamos nos movimentar, aleluia, 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 fisicamente, espiritualmente, muitas vezes, para que a gente venha viver, aleluia, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, aleluia. Mas existem condições, muitas vezes existem condições. Eu separei 2 versículos aqui que fala sobre isso, que muitas vezes o Senhor vai requerer algo de nós, o Senhor vai requerer algo de mim, algo de ti, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Em Deuteronômio, aleluia, a palavra do Senhor diz assim, a parte A do versículo: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? O Senhor, aleluia, em certos momentos da nossa vida, irmãos, nós temos que estar atentos porque Ele vai pedir algo para nós. Vai pedir uma renúncia, vai pedir uma santificação maior, vai pedir algo que nós podemos fazer, porque o Senhor não pede nada que seja impossível.
para que a gente vá dizer, eu não consigo fazer isso. Mas certamente ele vai pedir algo de nós. Aleluia. Em Miqueias foi a mesma coisa. Em Miqueias 6:8 fala assim: ele te declarou o que é bom. Você já sabe o que é bom. Você já sabe o que o Senhor tem para você, o que você tem pedido a Deus, o que você deseja, o que você quer. Aleluia. E que é que o Senhor teu Deus te pede de ti. Então não vamos nos enganar. Aleluia. O Senhor é bom, é maravilhoso, é um pai que, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor nos ama. Mas em muitos momentos na nossa vida, na nossa caminhada, para nós vivermos o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus, aleluia, o Senhor vai pedir algo da nossa parte. Quando ele disse para Josué: santificai-vos, aleluia, aleluia, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós, era algo muito grandioso, né? Aleluia. Aleluia. Eles iriam atravessar o rio Jordão em terra seca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não era qualquer coisa. Aleluia. O rio Jordão iria se abrir, eles iriam passar. Então exigia deles uma fé, aleluia, para fazer aquilo que Deus havia pedido para eles e obediência. Essa semana o Senhor está nos conduzindo a andar em fé e obediência para viver os milagres que Ele tem preparado. Eu quero dizer que está preparado, aleluia. Alabassuri canta alabassaia. Aleluia, o Senhor não vai preparar. Já está preparado, nós apenas temos que dar passos de fé, aleluia, em prol, aleluia, a bênção, a vitória, o milagre, a qual nós estamos esperando, aleluia. O Senhor fala nesta manhã, o que é que o Senhor pede de ti? E que você talvez não tenha feito, e que você tenha adiado, e que você tem deixado para depois, muitas vezes, às vezes é apenas um jejum, né? O Senhor pede um jejum e nós achamos muito difícil, aleluia, nós ficarmos sem um café da manhã, sem um almoço, sem uma refeição. Quanto que vale, alabassuri canta alamanaia, a tua bênção, a tua vitória? Aleluia, porque todo sacrifício que nós fazemos para o Senhor, aleluia, tem que ser um sacrifício de louvor, não um sacrifício pesado, doído. Não, nós temos que fazer com gratidão, porque sacrifício maior o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. E se você quer viver o sobrenatural de Deus, muito mais do que uma bênção, uma vitória, uma porta aberta, coisas assim aleatórias, comuns do dia a dia na nossa vida, mas se você quer viver as maravilhas de Deus, maravilhas é algo que é sobrenatural. Aleluia. O Senhor tem o sobrenatural sobre as nossas vidas nessa manhã. Aleluia. Que você possa tomar posse dessa vitória e ouvir a voz do Senhor nesta manhã. O que é que o Senhor pede de ti, ó Israel? Aleluia, 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 e faça, aleluia, faça a prova, aleluia, com o Senhor. A palavra de Deus diz que se Ele não abrir as janelas do céu e não nos derramar uma benção tal, que dela advenha maior abastança. Muitas vezes, nós temos que fazer prova com Deus, ao passo que o Senhor vai pedir sempre algo para nós. Estejamos sensíveis à voz do Senhor, estejamos sensíveis àquilo, aleluia, que Ele espera de nós. O Senhor também, embora Ele nos conheça, aleluia, muito mais do que nós mesmos, o Senhor muitas vezes tem expectativas a nosso respeito, expectativas de que nós venhamos crescer, de que nós venhamos superar, de que nós venhamos, né, crescer na graça e no conhecimento, de que nós venhamos avançar, que a cada guerra que nós vencemos, o Senhor nos está preparando para guerras maiores, para combates maiores, mas Ele também está nos capacitando, Ele está nos ungindo, Ele está colocando
aleluia, a espada desembainhada na nossa mão. Ele está derramando unção, graça, favor, autoridade, aleluia, para nós vivermos nessa terra, aleluia, a plenitude, aleluia, do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que o Senhor pede de ti? Faça um exame no seu coração, verifique, aleluia, se o Senhor não tem te pedido algo há muito tempo e você tem, aleluia, né, recusado o convite do Senhor, aleluia, obedeça, aleluia. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós sacrificamos, muitas vezes não é nem difícil a gente ir para o culto, nem é difícil a gente manter, né, a nossa religiosidade, mas nesse tempo o Senhor nos está nos chamando, aleluia, aleluia, não para sermos pessoas religiosas, mas para sermos pessoas íntimas do Senhor, aleluia, devotas do Senhor, aleluia, pessoas, aleluia, que vai andar na contramão, aleluia, que vai largar de mão a religiosidade, os costumes, aleluia, para, aleluia, agradar o nosso Deus, aleluia. Não simplesmente para o culto, para marcar ponto ou para fazer do culto um ponto de encontro com os irmãos, mas, aleluia, verdadeiramente, aleluia, entregar o nosso culto racional, o culto agradável, com cheiro suave para o nosso Deus, adorar a Deus, ter expectativas em Deus, aleluia. Toda vez que nós chegamos na igreja, nós temos que ter expectativas daquilo que o Senhor pode fazer, porque Ele pode todas as coisas, aleluia. Eu, muitas vezes, eu vou caminhando para a igreja e muitas das vezes que eu fui conversando com o Senhor, até eu chegar na igreja, aleluia, quando eu cheguei no culto, aleluia, tudo que eu falei com o Senhor na rua, muitas vezes, aleluia, o Senhor, aleluia, como se o Senhor estivesse me ouvindo e Ele estava. E eu chegava no culto e tudo o que eu falava, nos mínimos detalhes com o Senhor falava no culto. É assim que nós temos que andar na presença do Senhor. Santificai-vos é a palavra do Senhor nesta manhã. E o Senhor fará maravilhas na tua vida, na tua casa e na tua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã em oração eu venho te pedir, abençoa o teu povo, Senhor. Deus, cada um sabe de si aquilo qual o Senhor já tem pedido, Senhor. Aquilo qual o Senhor já tem colocado. Muitas vezes nós apenas estamos procrastinando. Muitas vezes nós só estamos adiando. A bênção já está à porta. Mas muitas vezes, Senhor, nossa falta de posicionamento, a nossa falta, Senhor, de fé e obediência, Pai, aleluia, tem impedido, Senhor, aleluia, do Senhor fazer, aleluia, aquilo que o Senhor deseja fazer. Senhor, já está tudo preparado. O Senhor é Deus de ontem, hoje, eternamente. O Senhor é Deus atemporal, aleluia. Nós só temos o hoje, Senhor, mas o Senhor já está aqui, já está no passado e está no futuro. Aleluia, Senhor. O Senhor já tem preparado muitas coisas para as nossas vidas, mas nós precisamos tomar posse pela fé, Senhor, daquilo que o Senhor já tem preparado e nos posicionar mediante a tua palavra, mediante a tua ordem, mediante o teu comando, como o Senhor falou para Josué. Santificai-vos, e eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Aleluia. Existem condições, aleluia, muitas vezes para nós vivermos o milagre. Aleluia, que nós possamos estar ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, tendo discernimento, aleluia, aleluia, para receber tudo quanto o Senhor já tem reservado, preparado para nós, as promessas. Muitas vezes as promessas do Senhor ainda não se cumpriram nas nossas vidas por causa dos nossos
da nossa falta de posicionamento, por causa da nossa procrastinação. E nós mesmos somos os impedimentos, nós somos o impedimento da bênção do Senhor vir sobre nós, né? O Senhor está com a promessa ainda está de pé. O Senhor não é o filho do homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, aleluia, ele vai cumprir. Mas nós temos que fazer a nossa parte diante do Senhor, aleluia, para que nós possamos viver nesse tempo, aleluia, aleluia, nos nossos dias, na nossa geração, aleluia, aleluia, tudo aquilo que o Senhor, aleluia, tem reservado para nós. Que nós não venhamos um dia partir dessa terra e deixar para trás tantas coisas que o Senhor gostaria de ter feito e não fez por causa da nossa falta de postura. Aleluia, por causa da nossa falta de fé e obediência. Em nome de Jesus, aleluia, eu deixo essa palavra para as nossas vidas nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, esteja compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, dando o seu like, né, para que mais pessoas possam ouvir esse vídeo, a palavra de Deus, né, ela é que nos liberta, ela é que nos transforma, né, e nesse tempo o Senhor tem nos chamado para um despertamento, aleluia. Aleluia, então divulgue, aleluia, compartilhe, dê o seu like, aleluia, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem do Senhor Jesus, amém? Desde já eu agradeço, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti o Senhor derrame a paz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom dia.